A gente vai falar sobre o novo nascimento e a conversão. Então, até agora, nós estamos aqui estabelecendo fundamentos para a gente poder entrar na questão da libertação. Tudo que a gente tem falado até os dias de hoje são fundamentos que a gente precisa estar colocando para a gente ter essa estrutura mais firmada, para a gente poder falar sobre a libertação em si. Então, o novo nascimento e a conversão são duas coisas que são confundidas dentro de um contexto da igreja hoje também. Que diz assim: para a maioria dos crentes, esses dois conceitos significam a mesma coisa. Uma confusão nesse sentido pode gerar paradigmas teológicos equivocados. A Bíblia diz que é necessário nascer de novo. É lógico que o nascer de novo abrange o aspecto inicial da conversão. O que é nascer de novo? É um novo nascimento do Espírito. Aí diz assim: o Espírito Santo recria o Espírito e passa a habitar nele. É uma regeneração da vida espiritual. Nós a chamamos de salvação. Quanto tempo precisa para um Espírito nascer de novo? É instantâneo. É só crer em Jesus, tomando uma decisão e segui-lo. Essa fé brota sobrenaturalmente do arrependimento mediante a mensagem do Evangelho. É fácil nascer de novo. Então aqui está explicando essa questão do novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o momento que nós entendemos a mensagem do Evangelho e resolvemos seguir de alguma forma. Aí as pessoas dizem aceitar Jesus, outras pessoas não gostam de usar esse termo, outros dizem assim, quando Jesus te aceitou. Então vai assim, não importa como é que a gente entenda, importa que a gente tenha um dia que a gente diga assim: não, esse dia eu entendi o Evangelho e esse dia eu tive uma decisão de seguir a Jesus e caminhar com Ele. Isso é o novo nascimento. Então o novo nascimento é uma coisa que se dá no Espírito. O que nasce de novo? É o dilema de Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não entra no reino. E Nicodemos entra em crise. Poxa, como é que eu vou nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus está falando de um nascimento espiritual. Se você não nascer de novo, espiritualmente falando, você não vai entrar no reino de Deus. Então isso é interessante a gente entender essa distinção, para a gente não confundir tudo como se fosse uma coisa só e acreditar que tudo que a gente recebe a partir da nossa conversão é instantâneo. E aí é um grande erro do povo que a gente vê, o pessoal da igreja hoje, é acreditar que tudo foi alcançado a partir do dia que eu levantei a minha mão, ou que eu fiz uma oração. Não sei como você se converteu, não sei como você entregou a sua vida para Jesus, não sei o que aconteceu no dia, mas a questão maior é que você nasceu de novo, você sabe que nasceu de novo. Ou alguém aqui ainda tem dúvida que nasceu de novo? Esse para lá, né, irmão? Tem muita gente que está na igreja e não sabe que dia que nasceu de novo. E o novo nascimento, ele é marcado por uma decisão, uma coisa que você fala assim, igual o cego falou: eu era cego e agora eu vejo. Alguma coisa aconteceu que mudou radicalmente. Então Efésios diz que a gente andava obscurecido pelo pecado, a gente andava numa vida que desagradava a Deus, toda aquela coisa que a gente sabe, do jeito que Deus te alcançou. Não sei como que você foi alcançado, se foi no espiritismo, se foi em outra religião, se estava no mundão, se você ficou doente, ou se você de repente descobriu que existia um vazio existencial no seu coração terrível, e você foi e se encontrou com Jesus e tudo. O importante é que a gente sabe que um dia a gente nasceu de novo. Eu me lembro claramente no dia que eu nasci de novo. Estava numa igreja, fui várias vezes em igrejas e o pastor fazia o apelo, eu não entendi o apelo. Coisa interessante, eu era tão assim zerado dessa história de crente, que o pastor falava quem quer aceitar Jesus, e eu ficava olhando, era para mim. Eu era o único naquela igreja que não era crente. E eu olhava para todo mundo e falava: ninguém quer esse tal de Jesus. E fui entendendo o processo, irmãos. E depois de muito tempo, eu fui para uma igreja, o pastor fez aquele apelo tradicional. Eu fui lá na frente, aí a partir daquilo. E eu me lembro claramente que depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Em que sentido? Alguma coisa aconteceu. Começou um processo, mas não quer dizer que tudo foi dado instantaneamente. Então o novo nascimento se dá no Espírito, ele é o princípio do processo de conversão. Então ninguém tem como se converter sem nascer de novo.
é o primeiro passo. Só que a gente pensa, da mesma forma que nossa vida, que a nossa vida física, humana aqui nessa terra, ela segue um processo, a vida espiritual continua seguindo um processo. O nosso alvo não é só nascer de novo. Todos nós nascemos um dia, mas ninguém ficou recém-nascido para sempre. A não ser que a pessoa faça, vamos dizer, a sua escolha por Jesus, decisão e tudo, comece a andar com ele e morra no outro dia, ela tem uma caminhada para trilhar. Porque o nosso alvo é a estatura de varão perfeito. Então, o nosso alvo não é só nascer de novo, nosso alvo é alcançar a estatura de varão perfeito, é se parecer cada dia mais com Cristo. E aí entra nessa questão, porque o novo nascimento é instantâneo, se dá no Espírito. O seu espírito estava praticamente, vamos dizer, estava morto. O Espírito de Deus recria o seu espírito e passa a habitar nele. Então, o seu espírito não precisa se converter, irmãos. O nosso espírito, ele já nasce pronto. A partir do momento que a gente decide por essa caminhada do cristianismo, o nosso espírito já nasce pronto. Por isso que Jesus fala, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o espírito da gente já tem uma posição, ele quer relacionamento com Deus, ele quer adorar, ele está todo certinho. O problema não é o espírito, o problema é a nossa alma. Por quê? Porque a nossa alma, ela vem todo o pacote da nossa história. A nossa alma vem embutido nela o nosso caráter, a nossa história. Nós podemos dividir a gente como em duas partes. Nós somos uma história e nós somos um caráter. Nós somos a escolha. As escolhas que nós fizemos a partir da nossa história, a partir do que nós aprendemos. Então, tudo isso está ali de alguma forma embutido na sua alma. Inclusive todos os traumas, todos os momentos difíceis, os abusos e as coisas boas também, os ensinamentos corretos, os errados, as falsas crenças, está tudo embutido na nossa alma. Então o que acontece? O nosso espírito nasceu de novo, a gente começa um processo de conversão da nossa alma. O que significa conversão? Uma mudança. Você está vindo num rumo, como o Efésios está dizendo, obscurecido, duro, pecador, cheio de vontade própria, e de repente você entende o Evangelho. Isaías 53:1 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Glória a Deus, porque nós demos crédito a essa pregação. Alguém um dia pregou para nós, nós entendemos isso, recebemos isso no nosso coração, e começamos essa caminhada. Só que o que acontece? A conversão se dá na nossa alma. A nossa alma que estava indo por um caminho errado, é ela que tem que voltar e se retornar para Deus. Nosso espírito está pronto, mas a nossa alma, toda a nossa história, as nossas escolhas, o nosso caráter, está tudo ali. Ela que precisa de uma remissão, ela que precisa se converter. Então o que acontece? O novo nascimento se dá no espírito, conversão se dá na alma. E quando a gente for fazer essa distinção, você percebe que todos nós estamos num processo constante de conversão da nossa alma em todas as áreas que Deus tem nos confrontado. Então existem áreas da nossa vida, da nossa alma, estrutura emocional, estrutura da nossa alma, que ainda estão num processo de conversão. Da gente dizer, não, eu já entreguei todas as áreas da minha vida e Deus, Ele reina soberano em todas as áreas, aí você é um cara de pau. Que dificilmente... Até hoje não encontrei ninguém que não tenha que caminhar e pegar a alma ali de alguma forma para que ela realmente mude a sua direção. Então o que acontece? A gente entendendo isso, nós vamos ser... E é bom você pegar toda essa parte teórica e fazer um paralelo com a sua vida prática. Ninguém aqui converteu num dia ou entregou a sua vida para Jesus num dia e no outro dia estava tudo certo, já acordou 100%, não tenho que perdoar ninguém, não tenho mais aquela mágoa, não tenho mais aquele trauma, não tenho mais nada para resolver. Ninguém teve essa coisa instantânea acontecendo na sua alma. A gente vê que é um processo. Aí você começa cheio de mágoa, cheio de marcas, cheio de feridas, nasceu de novo e continua com essas feridas. E aí você começa a entender sobre o perdão, você começa a entender sobre algumas coisas da restauração, e aí você vai e começa a aplicar alguns princípios na sua vida, e essas áreas começam a ser restauradas. E isso pode durar uma vida inteira, irmãos.
E isso pode durar muito tempo, isso pode durar algumas áreas pouco tempo, outras áreas podem durar muito tempo. E muita coisa vai estar realmente ligada ao espaço que você dá a Deus para agir na sua vida. A verdade é que nós temos muita resistência. Não é uma resistência espiritual, uma resistência interna, emocional, uma resistência de paradigmas, de mentalidades, de coisas que a gente já tem embutido nos nossos conceitos. Então, para Deus ele poder trabalhar em nós, ele vai desconstruindo, vai quebrando um monte de coisa errada, para depois ele começar a reconstruir. E é aqui que entra o processo de se despir do velho homem e se revestir do novo. Não tem como você chegar do jeito que você estava e já começar a se encher daquela coisa nova de Deus. Isso é um grande erro do pessoal da igreja, antes de se tratar, antes de restaurar, antes de ser curado em muitas áreas, já começar a se encher de algumas coisas de Deus e depois já querer trabalhar em ministério. Então, a gente falou em uma aula dessas aí que toda área que a gente não produz fruto digno de arrependimento, essa área derruba a gente amanhã. Então, se o cara entra com um problema numa área e não foi tratado, vai se revestir do novo de Deus, da unção, de algumas coisas, sem tratar áreas da vida dela, quando ela entrar no ministério, ela vai caminhar um tempo e depois de um certo tempo ela vai cair justamente na área que ela não resolveu o problema. Tem aqui um ensino perigoso, que é 2 Coríntios 5:17. E 2 Coríntios 5:17 é aquele texto que as pessoas gostam de colocar como algo instantâneo, né? Que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então aqui uma coisa assim, que igual a gente falou no começo, é bom a gente estar entendendo que uma coisa não desfaz a outra, uma coisa não é conflitante com a outra, a questão é que uma coisa completa a outra. Isso aqui, o contexto disso aqui estava dizendo de pessoas que se convertem, que entram na igreja, e você vai tratar aquelas pessoas da mesma forma que você trataria se elas estivessem no mundo. Então, quando você lê esse texto aqui, eu não vou ler isso aqui, mas está relacionado a essa questão. Converte uma pessoa cheia de brinco, cheia de tatuagem, e quando ela se transforma nova criatura, em uma nova criatura, a partir dessa conversão, desse novo nascimento, o tratamento que a gente dá para ela não é mais um tratamento como se ela fosse a mesma pessoa de antigamente. Nós vamos tratar essa pessoa a partir dessa ideia que as coisas se fizeram novas, que ele está num processo novo e ele não é mais a mesma pessoa que ele era antes. Então está relacionado a isso. Não está relacionado àquela coisa de você entregou sua vida para Jesus e tudo se fez novo, esquece o seu passado e larga tudo para lá, porque agora é tudo novidade. A gente vê que as coisas não funcionam assim. Então, coisas que a gente tem que resolver vão ter que ser resolvidas. A gente costuma dar um exemplo assim que é até engraçado, mas é uma realidade. Ninguém aqui pode chegar num banco e falar para o gerente assim: ó, paga minha dívida aí, porque eu me converti. Então, Jesus levou na cruz, então eu não devo mais aquele empréstimo, risca isso daí. A gente ri, eu imagino que o gerente ia rir da sua cara também, mas espiritualmente falando, a gente quer chegar para o diabo e falar: ó, risca isso aí, porque não tem mais nada contigo. Bom quando a gente chega e diz: risca isso aí, pelo menos dá uma satisfação. Pior que a gente deixa para lá e acha que está resolvido. E aí depois Satanás vem cobrar algumas coisas. E ele cobra, mas ele é bom cobrador, miserável. Ele vai lá cobrar muitas coisas, muitos pactos, muitos altares que foram levantados, muita oferenda que foi dada, muita legalidade, muito espaço. Ele vem cobrar tudo isso. E a gente vem com esse texto: mas eis que tudo se fez novo. E não é bem assim, querido. É um processo. Conversão é algo complicado. Conversão dá trabalho. Deixa eu ver se tem os textos aqui para a gente adiantar. Lucas 21:19. Que aqui você percebe como é que funciona essa coisa da alma. Não é uma coisa fácil. Lucas 21:19 diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então a alma não é uma coisa fácil de lidar. Você vai ter que ralar para pegar e
converter a sua alma. Sua alma está cheia de ranço. Você pensa assim, com quantos anos você entregou sua vida para Jesus? Eu entreguei com 15, com 20, com 30. Então foram 15, 20, 30 anos vivendo de uma forma sem Deus ali, ou com muito pouca influência de Deus na sua vida, dependendo da sua história. E nesse tempo que você viveu sem Deus, você fez muita coisa errada. E nessa muita coisa errada, Satanás ganhou muito espaço na tua vida, e ele está usando cada situação que você entregou na mão dele da melhor forma possível. Como um bom estrategista, ele vai usar todas essas áreas, todos os altares que foram levantados, ele vai estar usando até que você resolva isso no mundo espiritual. O Cote faz uma brincadeira que é muito interessante, ele diz assim, a pessoa serviu o diabo 30 anos, não dá baixa na carteira e acha que não tem vínculo nenhum mais com ele. Então, se o cara serviu o bicho lá, tem que dar baixa na carteira, irmão, tem que renunciar a pactos, tem que resolver a coisa no mundo espiritual. E não só no mundo espiritual, porque talvez o mundo espiritual seja a parte mais fácil. Por mais que a gente morra de medo de demônios, por mais que quando o demônio manifesta a gente já liga para o pastor para vir expulsar, o demônio é a parte mais fácil. O problema é você lidar com pessoas que você tem que procurar, com pessoas que você tem que restituir. O problema é você lidar com a sua história, com pessoas que você tem que perdoar, com a sua dureza de coração. Nós é que somos o problema. O diabo só é o efeito colateral e só age no espaço que a gente dá. Mas a nossa dureza de coração é que vai dizer quanto tempo esse processo demora. E tem um outro texto aqui de 1 Pedro 1, 22 e 23, que ele é bem interessante também, que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Olha só o que esse texto está dizendo: tendo purificado a vossa alma como? O dia que você entregou sua vida para Jesus, o texto está dizendo, tendo purificado a vossa alma, através da obediência à verdade. Então, querido, qual que é o indício de conversão da nossa alma, ou de um processo real, genuíno de conversão da nossa alma? São áreas da nossa vida que a gente vive em conformidade com a palavra de Deus, na obediência. E essas áreas que a gente começa a obedecer a Deus na nossa vida, nós começamos a purificar a nossa alma. Quando a gente pensa nisso no exemplo prático, é a ideia do cara em relação à mulher. Mulher, o cara cresce ouvindo, mulher é um objeto que eu tenho que usar. Quando ele começa a entender o que Deus ensina na sua palavra, e ele começa a obedecer, ele começa a andar nessa verdade, ele começa a purificar a alma dele, começa a desprender desses conceitos errados, dessas mentiras, se arrepender de todo o mal que fez, e começa a enxergar as coisas com outros olhos, e a alma dele começa a ser lavada, a ser trabalhada, restaurada, a partir da obediência à verdade. E aí ele fala, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então a nossa obediência à verdade, ela não é em si um ato de religiosidade. Tá, igual o jovem rico, chega para Jesus, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele, olha, você conhece os mandamentos? Conheço. Quais mandamentos? Tal. Isso aqui eu vivo desde a minha juventude. Então assim, uma atitude religiosa. Por que eu digo que é uma atitude religiosa? Porque aquilo não dava certeza para ele da salvação. Então, mesmo sendo um cara que fazia tudo certo, ele olhava para o coração dele e falava, como é que está faltando? Eu não tenho o que realmente eu queria. E ele entra numa crise, Jesus, como é que eu faço para conseguir essa tal de vida eterna? Porque eu tenho vivido e feito coisas certas. Irmão, a nossa vida ela não deve ser só politicamente correta. Porque senão a gente tende a ser como um fariseu. E aí você vai descobrir que Deus trabalha no ser humano igual cebola. Para quem já veio em outro seminário sabe disso, não é, Cindy? Cebolas, irmão, são em camadas. Primeira camada, camada do comportamento. Você vai estar ali falando palavrão, fumando, bebendo, fazendo besteira. Aí Deus se trata nessa camada. Você começa a abandonar comportamentos errados. Você começa a mudar o seu jeito de se vestir,
você começa a mudar o seu jeito de falar, você começa a mudar algumas amizades que você estava com elas e você vê que não convém mais, começa a mudar algumas coisas que estão relacionadas a essa área mais superficial, de comportamento. Aí quando você acha que está abafando, porque hoje o crente, o padrão cristão está tão baixo, que o cara parou de falar palavrão, parou de fumar, ele é crentão. E parou de fazer outras coisas também, principalmente sexo fora do casamento. Se ele parar de fazer isso, então ele está no top da linha. Porque nem isso não estão parando mais. Isso aí já está sendo uma coisa aceita. Aí o cara fala, não, você, o cara é crentão, você parou de falar palavrão, você parou de beber, você parou de fumar. Isso aí, meu irmão, e nada, só não vou dizer que é nada, porque é o primeiro passo. Mas é muito pouco. E o padrão evangélico que a gente tem hoje é esse. Parou de fazer algumas coisinhas que são visíveis, a gente vai rotular ele como um grande homem de Deus. Só que o problema maior é que Deus vai trabalhando, já aprofundando a coisa. Parou de fazer isso, acha que está abafando, Deus começa a te confrontar em outras coisas. E aí ele vai para uma camada mais aprofundada, que é a camada da motivação. Não importa só o que você faz, mas importa o porquê do que você está fazendo. A gente não deve pensar assim, não, eu estou fazendo uma coisa certa e isso aí está bom demais. Deus ele vai avaliar seu coração. É aquilo que entra na história de Caim e Abel. Quando a Bíblia diz que Deus olha para Caim e a sua oferta, Deus não recebe. Antes de Deus olhar para a oferta, para aquilo que estava sendo apresentado, Deus olhou para ele. E alguma coisa Deus viu em Caim que reprovou a oferta dele. Então, Abel entregou com o coração correto, de alguma forma agradou a Deus, não só no que ele deu, mas na sua motivação, e aquilo foi aceito. Então o que acontece? Quando a gente entra na camada da motivação, a gente começa a trilhar o caminho da maturidade. Quando você sai daquela ideia de fazer só as coisas certas sem saber porquê, e começa a se questionar, por que eu estou fazendo isso? Você começa a trilhar, começa a dar seus primeiros passos de maturidade espiritual. Por quê? Porque tem muita gente fazendo muita coisa bonita, com a motivação totalmente errada, e provavelmente Deus esteja olhando para a pessoa e para a sua obra e rejeitando a sua oferta. Isso parece ser meio duro, meio pesado, mas é realmente isso que acontece. Quando Deus olha para o coração da pessoa, por mais lindo que seja a obra que ela esteja fazendo, Deus não recebe aquilo. Tem muita gente que canta bonito pra caramba, sobe no altar, faz todo mundo chorar, e Deus olha o coração daquela pessoa e fala, isso aqui, ó, você não está cantando para mim, a soberba é uma coisa que você está fazendo para você mesmo, então eu não recebo. A igreja vai ao delírio, mas o cara está sendo reprovado por Deus. Por isso que eu estou falando, quando você começa a andar no caminho da motivação, você começa a trilhar o caminho da maturidade. É questionar, eu quero fazer o que é certo, por isso que o texto diz assim, olha, tendo em vista o amor fraternal. Não é só como um fariseu, não é só como alguém que faz tudo certo, mas é como alguém que tem como pano de fundo o amor fraternal, o amor por pessoas, o amor. É por isso que tudo aquilo que a gente faz, se não for baseado em amor, já está reprovado. E aí o texto continua, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. Então aqui a gente vê que a purificação da nossa alma, a conversão da nossa alma, está diretamente relacionada à nossa obediência. Não é instantâneo, não é uma coisa que Deus vai fazer por você, não é algo que você vai orar e vai acontecer. Claro que a oração faz parte. Uma das coisas que a gente percebe é que a gente, dentro desse pacote de obediência à verdade, tem a oração, e a gente tem uma dificuldade tremenda de orar. Eu estava vendo um cara pregando, eu achei muito legal, ele dizendo que a mãe dele levantava e dizia, eu vou orar porque eu não quero orar. Então assim, agora que eu vou orar mesmo, porque eu não estou com vontade de orar. Então quando ela sentia aquela coisa, aquela má vontade para orar, ela dizia, agora que eu vou mesmo. Porque se eu não estou com vontade de orar, é porque é hora de orar, porque o diabo está armando. E ela ia orar em cima disso. Eu fiquei pensando, né, isso a gente tem que desenvolver essa habilidade. Quando eu não quero orar, é que eu tenho que orar mesmo. Ah, eu vou ler a Bíblia porque eu não quero ler Bíblia. Porque se você percebe que tem toda uma resistência para você fazer algumas coisas, é aí que você tem que fazer mesmo. Aí aqui o texto fala isso, que se a gente continua
obedecendo à verdade, a nossa alma vai sendo purificada. Então essa distinção é muito importante, querido. Novo nascimento é uma coisa, conversão é outra. Novo nascimento é instantâneo, conversão é um processo. Novo nascimento se dá no espírito, conversão se dá na sua alma. Sendo sincero, você nasceu de novo, muita coisa boa aconteceu, mas na prática você vê que a luta é diária, porque você não deixou de ser gente, você não deixou de ter um corpo que deixou de ter uma alma, você não é só espírito. E a gente tem que viver vida cristã em todos esses níveis. Uma coisa que você percebe é que a conversão está relacionada à caminhada de maturidade. Você nunca vai conseguir ser mais cristão do que o dia que você que você nasceu de novo. Assim, você nasceu de novo, você já é cristão no máximo que você pode ser. Mas a sua maturidade cristã é um processo. Você vai caminhar nessa maturidade. Então são distinções importantes de se fazer, para a gente não pegar a coisa como se fosse tudo a mesma coisa e depois ficar com raiva de Deus, porque não é aquela maravilha a vida cristã, que você tem que lutar contra a sua má vontade de fazer muita coisa, e a gente fica passando para Deus a nossa responsabilidade de viver, de obedecer, de andar no caminho. Certo, irmãos? Então qualquer um agora dá aula sobre o novo nascimento, e aqui a gente dá aula sobre isso aí agora. São duas coisas bem diferentes. A gente vai falar sobre os 3 aspectos da restauração. Esse gráfico ele é extremamente interessante. Por quê? Porque ele mostra aqui que 10% é regeneração. O que é regeneração? É o novo nascimento. 10% é libertação. Olha só que coisa interessante. Você está aqui gastando 4 meses para falar de libertação, e libertação é 10% do processo. E 80% é reeducação. Só que sem esses 20% você não consegue fazer os outros 80%. Se você não está regenerado, não nasceu de novo, e você não é liberto, você não vai se reeducar nunca. E aí que está o grande problema. Tem muita gente dentro da igreja que não consegue se reeducar, em alguns casos é porque nem nasceu de novo ainda, tem que entender a mensagem. Em outros casos é porque não está liberto. Então esses 20%, esses 10% da libertação pode fazer toda a diferença na qualidade de vida cristã que você vai viver nos próximos anos. A gente fica olhando assim, a gente pensa, por que Deus está trazendo esses entendimentos nos dias de hoje, né? Tem muita gente que pensa, se eu soubesse disso há 15 anos atrás, eu tinha evitado tanta coisa. Se eu soubesse disso quando eu me converti há 20 anos atrás, eu tinha feito muito menos besteira do que eu fiz. Por que eu não sei, irmão? Só sei que é assim, parecendo o Chicó. Eu só sei que é assim. A gente está sabendo disso agora, e glória a Deus porque está sabendo disso agora. Pior são os que nem vão saber disso tão cedo. Por isso que Deus está te treinando para vocês expandir essa ideia aí. Então o que acontece? Regeneração 10%. Regeneração é o processo de sermos gerados de novo, por um novo espírito e novos valores. Isso engloba o processo de evangelização, novo nascimento e discipulado, até que a pessoa estabeleça um compromisso pessoal com Cristo. Está aí que tem um texto de Efésios 4, 22 ao 27, que diz assim: no sentido de que, ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então aqui a gente vê, despojar do velho homem e se revestir do novo, uma troca de valores e procedimentos que faz jus ao novo nascimento. É fundamental uma transformação de valores. Se a gente não tiver esse confronto direto da palavra de Deus com os nossos valores errados, a gente não vai ter essa transformação aqui. E para a gente ter essa transformação, a gente precisa se despojar do velho homem, que é ser confrontado. Sabe aquele conceito errado da sua mãe que falou que casamento não presta e que todo homem é vagabundo? Vai ser confrontado pela palavra. Sabe aquele conceito maligno que você tem a respeito de algumas áreas?
E muitas mulheres vêm com esse ranço da mãe, que veio de um casamento destruído, e ela passa seja falando, seja através de atitudes, ela passa essa ideia, a pessoa constrói um conceito, e a partir desse conceito ela começa a viver, e quando ela começa a ser confrontada, ela precisa se despir disso, precisa lançar isso fora, entender isso como algo errado, e se revestir do novo, começar a entender o que é a vontade de Deus. Sabe aquela pessoa que passou a vida inteira sendo xingada pelo pai e pela mãe, e acredita que é o pior lixo do mundo? Ela vai ter que jogar isso fora, e começar a se encher, se revestir do novo, se revestir do que a Bíblia diz que ela é, do que ela pode, do que a Bíblia diz que ela tem capacidade de fazer. Só que isso não é tão fácil, irmãos, porque o conceito que foi lançado sobre nós, principalmente na infância, ele é muito profundo, e ele vai, de alguma forma, consciente ou não, ele vai estar influenciando as suas escolhas, a forma que você se relaciona, a forma que você se vê. Então a gente precisa se lavar muito, se purificar muito através da obediência à palavra, para que a nossa alma seja realmente curada. E o texto fala, a gente tem que entender isso, querido, o evangelho é uma coisa extremamente prática. Esse texto continua dizendo assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. E depois ele diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Isso são coisas práticas. Então não existe aquela coisa de você dizer, estou crentão, e você não vive o beabá da coisa aqui, principalmente nessa questão desse confronto da mentira, da ira. Aí ele fala, não deis lugar ao diabo. Logo depois, não devemos dar lugar ao diabo, não podemos separar nossos valores e procedimentos de uma respectiva influência espiritual. Então aqui você se despindo do velho homem, você se reveste do novo, e depois você trabalha para não abrir espaço para Satanás. Como que você não vai dar brecha para o diabo? A partir do que você se revestiu do novo, a sua vida, as suas atitudes estarem totalmente coerentes com aquilo que você sabe. Então, eu acreditava que a vida tinha determinada ideia sobre o casamento, sobre o homem, sobre a mulher, sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo. Joguei tudo isso fora, comecei a entender o que Deus fala sobre essas coisas, mas não adianta só entender. Aí você vai começar a ajustar o seu procedimento, vai começar a ajustar a sua vida naquele padrão. Por quê? Porque quando você sabe e não vive, você dá lugar ao diabo. E aí o diabo vai usar todo esse lugar que você deu. 2, libertação. Esse processo se resume em um aconselhamento específico, onde se aplica de forma inteligente o conhecimento e o poder do sacrifício de Jesus Cristo, lidando com a história pessoal, geracional e territorial e o estilo de vida da pessoa em questão. A libertação corresponde 10% do pacote de santificação. Então a libertação vai estar girando em torno disso que foi falado aqui, da história pessoal, geracional e territorial e o estilo de vida da pessoa. Libertação vai avaliar duas questões. A pessoa vai vir com problemas, a gente vai falar disso depois em sintomas de maldição. Você vai analisar o histórico dela a partir da sua herança geracional e territorial. O que é territorial? Onde a pessoa foi criada, qual o ambiente, quais são as influências, qual é a cultura que tem naquela região. Isso traz uma influência também pesada sobre pessoas. A gente vê que pessoas que são criadas no norte, os homens que são criados nessas regiões, norte e nordeste, eles têm um conceito, e muitos deles têm no histórico familiar aquela coisa de adultério e várias famílias, e várias mulheres. Então o pessoal vem com essa coisa impregnada. A região deles, todo mundo faz isso. E aí, essas influências vão ser pesadas também por conta do território. Quando a gente faz esse levantamento e começa a descobrir causas dos problemas, aí a gente entra nessa coisa de aplicar princípios de libertação, princípios da cruz na situação da pessoa. Não vou aprofundar muito nisso aqui, porque a gente vai falar disso aqui esmiuçado mais para frente. E isso corresponde a 10% da libertação, do processo de restauração. A ênfase da libertação é lidar com as causas fundamentais, como culpas, vergonhas, traumas, ressentimentos, iniquidades geracionais, pactos estabelecidos através do ocultismo,
portas de carnalidade envolvendo dependência emocional, sentimental, orgânica, sexual e etc. Libertação tem por finalidade zerar todo o crédito de injustiça acumulado pessoalmente e geracionalmente, ou por herança. Olha só que interessante isso aqui. A libertação tem por finalidade zerar. A pessoa vem com uma lista de coisas que Satanás tem ali na mão dele contra aquela pessoa, tanto por herança quanto por questão pessoal. A libertação vem com esse propósito de zerar. Não é só zerar no mundo espiritual, é zerar como um todo, zerar de uma forma emocional, zerar de uma questão de reconciliação, de resolver as coisas também de relacionamento. Depois que você vai zerar isso, aí você vai ver que algumas áreas vão começar a fluir de uma forma mais tranquila. Então a diferença que a gente percebe antes e depois da libertação, muitas vezes é justamente na dificuldade que a pessoa tinha de romper. E em algumas áreas, principalmente nessa questão espiritual. Uma pessoa que vem de uma vida, de um histórico todo comprometido, que estão ali envolvendo essas coisas que foi falado aqui, culpas, vergonhas, traumas, ressentimentos, iniquidades geracionais, pactos, portas de carnalidade, dependência emocional, a pessoa que vem com toda essa carga emocional e espiritual, e ela começa a andar com Deus, ela tem ali o seu processo de novo nascimento, e não trabalha essa libertação dela, ela vai ter uma dificuldade tremenda de romper em muitas áreas. É como a gente entender aquela pessoa que tenta correr uma maratona arrastando bola de ferro e carregando fardo. Não sei se você já viu o filme O Peregrino, naquela caminhada terrível dele, ele carregando um fardo terrível. E muitas vezes a vida cristã para muita gente está desse jeito. Quando que aquele fardo saiu? Quando ele levou o fardo até a cruz. Na hora que ele chega até a cruz e se prostra ali, o fardo sai. Muita gente vai entender isso como a conversão, como o novo nascimento. Mas em alguns casos isso é bem mais profundo. Você levar até a cruz é você crucificar esses problemas, mas também aplicar os princípios da cruz em cada situação. Então, muitas vezes a diferença é essa. A pessoa está correndo a vida cristã amarrado, ou tentando correr com fardos, e depois de uma libertação você tira os fardos, tira a bola de ferro, tira todo aquele peso, e a pessoa pode correr livre. Agora entra numa questão muito interessante. Primeiro, a pessoa está correndo e ela vai continuar correndo. Ninguém pode correr por ninguém. Essa maratona da vida cristã, cada um corre pessoalmente. A libertação não vai correr para você, não vai fazer o que você tem que fazer. Ela vai te libertar, vai te livrar de todo aquele peso, de toda aquela dificuldade, e você vai correr livre. Mas a responsabilidade de correr é sua, de continuar naquela caminhada. E aqui, reeducação. Reeducação aqui visa construir um caráter de obediência em áreas que tínhamos uma história de pecados e derrotas. Um desafio que reside aqui, o maior desafio reside aqui na reintegração da personalidade, no desengessamento da alma em relação à estrutura e sofismas emocionais, morais, racionais, mudança de hábitos e abandono de vícios e etc. Então ela vai englobar 3 coisas: aprender a desaprender, começa por aqui, e a gente muitas vezes, principalmente pessoas que vieram de um histórico, que colocaram o que sabe como aquilo que dá valor, ou seja, pessoas que estudaram muito, que aprenderam muito, e colocaram esse conhecimento como algo que cria nela o senso de valor dela. Então tem muita gente que está associando o que sabe ao valor pessoal. Quando a pessoa vem de um histórico assim, ela vai ter uma dificuldade muito grande de abrir mão do que ela sabe. E a gente vê que tem muita gente que tem resistência. Poxa, mas se eu jogar tudo, se eu abrir mão do que eu sei, eu perco o meu valor. Isso é um grande engano. Mas tem muita gente que está associando o que sabe com o valor pessoal. E a primeira coisa que a gente, para entrar nesse processo de reeducação, a gente precisa saber fazer é aprender a desaprender. É deixar Deus desconstruir, quebrar, fazer aquilo que for necessário para a gente abrir mão desses conceitos errados. Segunda coisa é aprender a reaprender. Então, depois que você desaprende,
Por isso que é extremamente importante o discipulado na vida cristã, porque o discipulado é uma oportunidade que você tem de ser confrontado nas coisas erradas, com o conhecimento simples do Evangelho. É a oportunidade que você tem de reaprender de forma correta, e isso tem sido roubado dentro da igreja. As pessoas não estão tendo infância espiritual. Da mesma forma que nós precisamos de uma infância física, que você precisa de alguém que cuida de você quando você nasce, que você precisa de um certo tempo para você começar a andar com as suas próprias pernas. A pessoa que converte, que nasce de novo e entra nesse processo de conversão, ela também precisa de alguém que vai cuidar dela, ela também precisa de alguém que vai dar o leite, ela também precisa dessa infância espiritual, sem uma preocupação ministerial, sem uma preocupação com dar frutos, sem uma preocupação com esses pesos que muitas vezes a igreja coloca nas pessoas. E o que acontece? Quando a pessoa é roubada dessa infância espiritual, ela vai sofrer sequelas futuramente, da mesma forma que a gente sofre quando a gente é roubado da nossa infância, quando nós somos roubados da nossa infância também na nossa história. Alguém que foi roubado da infância, ele tem sequelas na sua fase adulta por conta disso. Então a gente vê muita gente que não teve infância querendo viver a infância depois de velho. Gente querendo fazer o aniversário de 30 anos com Barbie. Não sei se você já viu, né, mano? O negócio é sério. Querendo se vestir de princesa e tudo mais. Coisa é séria, a gente ri, mas é sério. Eu nunca vi nenhum querendo comemorar 30 anos de Batman, mas eu não duvido. Eu não duvido não de achar por aí não, viu? Tem abrindo um parênteses, apareceu agora uma modalidade aí que eu não sei nem como classifica isso, chamada infantilismo. Você já ouviu falar sobre isso? Pesquisa na internet, irmãos. Pessoas que têm como fetiche viver como se fosse um bebê. Então o cara é uma pessoa normal, ele trabalha durante o dia e à noite ele se veste de bebê, dorme num berço, toma mamadeira e alguém põe ele no colo. Então você vê o absurdo que a coisa vai chegando. Pessoas que estão nessa coisa, que são roubados da sua infância de alguma forma, eles vão ter esses distúrbios aí, essas loucuras aí. E isso está sendo aí, passou até em televisão e tudo. Você pode entrar no YouTube que você vai ver um caso lá. A gente olha de fora e fica pensando, cara, isso realmente, o problema é sério. E por último aqui a gente vê que a pessoa tem que aprender a aprender sempre. Aqui temos um estilo de vida de humildade, disciplina e sabedoria que precisa ser preservado. Aprender sempre, de tudo e de todos, demonstrando gratidão. Aí tem um texto em Eclesiastes 4:13 que diz assim: melhor é o mancebo pobre e sábio do que o rei velho e insensato que não se deixa admoestar. Aqui a gente vê essa necessidade de a gente continuar aprendendo sempre. Nunca parar e achar e dizer assim, não, eu já sei tudo. Essa pessoa aí, infelizmente, a gente consegue ser arrogante a esse ponto. Tem muita gente que senta para ouvir uma ministração e ele não senta para aprender, ele senta para analisar. Senta para criticar, senta para dizer, não, esse cara não prega nada, eu prego melhor do que ele. Não, esse cara aí, a mensagem dele não me ensinou nada. Então, essa disposição da gente de estar aprendendo, de ter coragem de dizer assim, eu quero aprender mais, e ter coragem também de dizer o que eu sei estava errado. Eu quero agregar esse conhecimento, jogar fora o antigo e começar algo novo. Por quê? Porque a gente não pode engessar a nossa estrutura de conhecimento, achando que a gente já sabe tudo. Vamos falar sobre esses duas leis fundamentais, herança e responsabilidade, que aqui é um fundamento tremendo também da gente estar estabelecendo assim essas diferenças e conciliando essas duas coisas para a gente evitar confusão. E eu já vi muita coisa sendo falada assim, muitos pregadores dizendo o que eu tenho a ver com o pecado do meu pai, o que eu tenho a ver com as coisas erradas que os meus antepassados fizeram. E eles jogam tudo fora. Alguns dizem assim, esquece o seu passado e viva o hoje. Isso aí é bonito, é uma coisa assim meio de autoajuda, sabe? Aquela coisa que te motiva, mas não é assim que funciona.
Se você não tratar essas questões bem tratadas, não adianta fingir que esqueceu o passado, não adianta fingir que o pecado do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados não trazem alguma influência. Por isso que a gente precisa conciliar essas duas leis fundamentais, herança e responsabilidade. Diz assim, aconselhamento e libertação. Toda pessoa tem uma história e um caráter, um passado e um presente que precisam ser redimidos. Embora a história familiar, geracional e territorial não determine o caráter do indivíduo, exerce uma influência que não deve ser ignorada ou subestimada. A bagagem histórica determina culturas que sustentam poderes espirituais capazes de ditar os rumos de uma sociedade, seja educando ou aprisionando-a na ignorância. Então aqui você negligenciar essa questão da herança é um erro muito grande, porque isso traz influência. Primeiro, que a gente falou, o pecado, a iniquidade. Quando a gente fala de pecado e iniquidade tem diferença. A gente falou, o pecado é algo pessoal, moral, intransferível. Eu não posso resolver a culpa do pecado de ninguém, mas a consequência do pecado, ela é coletiva, ela é geracional. Muitas vezes a consequência do pecado vai alcançar as pessoas que estão ao nosso redor e vai alcançar também as próximas gerações, principalmente quando esse pecado não é só mais um pecado que acontece esporadicamente, mas quando se transforma numa iniquidade. E aqui entra duas leis fundamentais, herança e responsabilidade. A herança diz, Êxodo 20, de 3 a 5, porque eu, o Senhor Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me odeiam. A responsabilidade diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Que parece que são dois textos que estão entrando numa contradição tremenda. Só que o que a gente vê aqui? Que são dois textos que eles estão se completando. Por quê? Porque o primeiro texto vai dizer claramente sobre a questão de consequências, de iniquidade. Então aquela consequência da iniquidade será visitada nos pais, nos filhos, quer dizer, vai ser visitada nos filhos até a 3ª e 4ª geração. O texto de baixo está falando sobre a culpa. A culpa não pode ser carregada. Eu não posso carregar a culpa de uma coisa que eu não fiz, mas eu posso carregar consequências daquilo que fizeram dentro de um contexto familiar principalmente. Então aqui entra nessa questão de consequência e aqui entra na questão da culpa. Está falando, nem o pai levará a iniquidade do filho, porque essa culpa que o filho ou o pai carregam por conta do pecado do outro, isso a gente não pode transferir. Mas a influência espiritual, a influência dos pecados, das iniquidades, elas virão sobre a vida da pessoa. Então uma coisa é consequência, a outra coisa é a culpa. A culpa é pessoal, você não transfere para ninguém. Mas a consequência, aí basta a gente fazer uma análise muito prática e realista da vida. Qualquer pessoa que cresceu num lar onde o pai é alcoólatra, ele sabe que o pecado do pai dele afetou diretamente a vida dela em vários aspectos, em praticamente todos os aspectos. Então a gente tem que ser prático, a gente tem que ser uma pessoa que é realista. Se isso aqui não fosse verdade, se essa realidade que eu acabei de falar não fosse verdade, então esse texto aqui seria a única verdade que a gente encontra. Cada um que se vire com seus problemas. Aí a gente tem que entender, o que você está falando? Da consequência ou da culpa? Porque a consequência ela é coletiva. Então a gente não tem como negar isso. Você está perto de alguém que está fazendo coisa errada, vai respingar em você também. Se for seu pai ou sua mãe, você estiver debaixo da autoridade deles, morando na mesma casa, pode esperar que a consequência venha. O que isso está querendo dizer? Que isso é uma influência. Nós falamos anteriormente, não é um fator determinante. Meu pai foi alcoólatra, você também. Meu pai foi adúltero, você também. Não é um fator determinante, é uma influência. Da mesma forma que a gente pode dizer, todo mundo que nasce numa favela, ele tem que ser traficante ou bandido.
A gente vê vários casos de pessoas que nasceram dentro de uma favela e não são. Só que a influência da favela faz com que a maioria, ou a grande maioria, se incline para esse estilo de vida. Então, uma coisa é a influência, outra coisa é a sua escolha. Dizer que essa influência não tem peso nas nossas escolhas é muita imaturidade, é muita irresponsabilidade. Então fala, temos aqui duas leis distintas. Será que existe alguma contradição entre elas? Quem está certo, a herança ou a responsabilidade? Essa não é a questão. É aqui que uma visão desequilibrada de batalha espiritual se instala e muitos acabam sofrendo dano. Tomar partido nessa questão já consiste em um desequilíbrio, onde exaltamos um princípio em detrimento de outro. Desta forma perdemos a batalha. Então tem muita gente hoje que tem o time da herança, né, que tudo é por causa de pecado dos pais, e tem o time da responsabilidade, tudo é culpa sua. Então a gente tem que conciliar essas duas leis. E quando a gente fica brigando, puxando de um lado, puxando de outro, a gente começa a perder algumas coisas. Todo mapeamento espiritual ele vai começar a partir de um entendimento da herança. Então a gente não faz um mapeamento espiritual só a partir daquela visão pessoal. O que você fez? O mapeamento espiritual começa a partir das heranças. Muita coisa que você não encontra como causa nas escolhas da pessoa, você vai encontrar como causa numa herança. E vice-versa. Então a gente tem que conciliar as duas coisas. Os dois erros. A lei da herança em detrimento da lei da responsabilidade. Enfatizar a herança espiritual ignorando a responsabilidade pessoal, temos o fatalismo, ou seja, estaremos fadados a um determinado karma, a culpa, ou melhor, a desculpa seriam os antepassados, e não se teria como mudar a situação. Essa é a base do Espiritismo. Aqui você vê também que aquele texto de Ezequiel, ele estava um pouco dentro desse contexto. Aquele texto, Ezequiel 18, ou aquele outro texto, acho que é nesse mesmo contexto que fala que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram, está dentro desse contexto. O povo começou a entender e começou a usar isso como desculpa. Dizendo, não, a gente está aqui nesse dilema, Babilônia veio e acabou com tudo, outro país veio e acabou com tudo, por conta do pecado dos nossos pais. Aí fica fácil, irmão, se a gente pegar só essa parte e jogar toda a culpa em cima dos pais. Fica fácil, mas não vai resolver. Por quê? Porque vai entrar o outro lado, lei da responsabilidade. Lei da responsabilidade em detrimento da lei da herança. Enfatizar a responsabilidade sem considerarmos nossa herança espiritual, podemos simplesmente nos levar a uma vida de sofrimentos e infortúnios desnecessários. Não que isso vá obrigatoriamente comprometer nossa salvação. Podemos conviver com a maldição a vida inteira, independente do fato de sermos salvos. Nesse caso, nos tornamos vítimas da nossa ignorância. Ignorar a maldição é um erro grave. Olha só, enfatizar essa lei da responsabilidade sem entender a questão da herança, a pessoa pode se colocar numa situação de viver e conviver com problemas e maldições que ela nem precisava viver. Como está dizendo aqui, pode simplesmente nos levar a uma vida de sofrimento e infortúnios desnecessários. Tem muita gente hoje sofrendo algumas coisas da área espiritual, principalmente nessa questão espiritual, que eles aprenderam até a administrar aquela situação, que se entendessem essa questão da herança e trabalhassem essa coisa da herança, eles nem precisavam estar passando por aquilo, nem precisariam estar sofrendo aquelas situações. Então ele termina aqui, o texto termina dizendo, ignorar a maldição é um erro grave. Nesse caso nos tornamos vítimas da nossa ignorância, e isso acontece com muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja. Pessoas que hoje não creem, acham que não tem problema nenhum, não tem que resolver nada da herança dos pais, e vão vivendo e convivendo com perseguições espirituais, convivendo com algumas maldições que se instalaram por causa das iniquidades dos antepassados, mas vão achando que aquilo ali é normal. Aí aqui que vai nessa ideia do fatalismo, e na ideia também de você passar dentro dessa visão da herança, você passar a responsabilidade para os outros, e no outro caso você está se colocando numa situação que você nem precisava viver, se você entendesse. Então existe um resumo aqui.
Lei da herança e lei da responsabilidade. A lei da herança enfatiza uma visitação, uma influência espiritual na forma de castigo em relação às sucessivas gerações. Tem um texto em Êxodo 32, 34. Vai, pois, agora, conduz esse povo para o lugar em que te hei dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém no dia da minha visitação sobre eles visitarei o seu pecado. A lei da responsabilidade enfatiza nossa obrigação moral e a responsabilidade individual de escolha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Então aqui você vê mais uma vez essa questão da culpa, da responsabilidade moral. Lei da herança diz: maldições do passado genealógico, visitação que tem por legalidade a iniquidade dos nossos antepassados, um passado assolado interferindo no presente. Por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel 9,16. Lei da responsabilidade. Maldições do presente, enfatiza o juízo que vem por causa do nosso próprio pecado e dureza de coração. 1 Samuel 3,13. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a casa para sempre por causa da iniquidade de que ele bem sabia. Pois os seus filhos blasfemavam a Deus e ele não os repreendeu. A pessoa que lei da herança, a pessoa leva a consequência, enfatiza a consequência dos pecados ainda não devidamente confessados e resolvidos. Isaías 14, 21, preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. Essa lei da herança e da responsabilidade são bem interessantes porque a lei da herança não está diretamente ligada à questão de justiça. Então a gente olha a lei da herança e pensa, não, a lei da herança ela é injusta. Ainda que a gente possa acreditar que seja injusta, ela não está dentro desse conceito de justiça, nem de merecimento. Vai estar diretamente relacionada à questão do seu vínculo geracional com a pessoa, principalmente com os que têm autoridade sobre nós. A pessoa leva a culpa na lei da responsabilidade, enfatiza a justiça ou a culpa referente a escolhas pessoais pecaminosas. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20, parte B. E por último aqui, lei da herança diz, é coletiva, no sentido que exerce uma influência sobre toda a descendência. A consequência da maldição e da quebra de maldição abrange todos aqueles que estavam debaixo da pessoa que desencadeou o legado de maldição. 1 Samuel 2,33. O homem da tua linhagem a que eu não desarraigar do meu altar será para consumir-te os olhos, para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão quando chegar a idade varonil. Consequência pesada aqui, né, de uma herança que atingiu a descendência. E aqui, por último, lei da responsabilidade é pessoal. Deus nos tem como seres intrinsecamente responsáveis, por mais que a influência exercida em virtude de um legado familiar de maldição esteja sobre nós. Nem assim a Bíblia nos isenta da nossa responsabilidade pessoal de fazer a decisão certa. Deus é pessoal e se relaciona conosco pessoalmente. Certamente teremos que prestar contas com Deus em relação a todas as escolhas que fizemos. Então é uma coisa que a gente precisa conciliar. Lei da herança, lei da responsabilidade. Para a gente poder trabalhar uma libertação da maneira correta, da forma que precisa ser trabalhada. Eu quero ler só mais um texto para a gente entender. Está em Neemias 9:20, 9:2 quer dizer. E sempre tem aquela pergunta, né? Eu posso confessar o pecado dos meus pais? O que você acha? Pode ou não pode? Posso confessar o pecado dos meus pais? Eu posso confessar a iniquidade? Posso resolver? Na verdade, essa é a única forma da gente estar resolvendo essa questão da herança. Neemias 9:2. Vamos ler 1 e 2. Neemias 9, 1 e 2 diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam a terra sobre si. Traziam terra sobre si.
os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se de pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Então você percebe uma coisa, isso aqui é chamado de Yom Kippur, é o dia do perdão, é o dia da confissão. Quando você lê aqui embaixo, eles dizem que eles passaram uma quarta parte do dia, está dizendo aqui, eles leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, versículo 3, em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Então você pensar, foi 6 horas de confissão, irmão. Tinha pecado para dar com o pau. Foram 6 horas confessando. Então a gente faz 6 horas de adoração, agora tem que fazer 6 horas de confissão. Aí eu quero ver o céu rasgar. Então esse texto ele é bem interessante, por quê? Porque ele vai estabelecer essa distinção. Eles confessaram seus pecados de forma pessoal e também confessaram as iniquidades dos seus pais. Então é aqui que a gente vai, mais para frente nós vamos estar vendo essa forma de resolver essa questão da herança, e a questão da herança está diretamente relacionada a essa confissão das iniquidades. Por quê? Porque a iniquidade ela embute o conceito de pecados não confessados. E se você entra como intercessor e confessa esses pecados, você já está tirando a coisa do status de iniquidade. Se você entra consciente e começa a pedir perdão por isso, você não vai ser aquele que vai estar perpetuando a iniquidade, mas pelo contrário, você vai estar desfazendo essa iniquidade, consequentemente, desfazendo as consequências sobre a sua vida e a sua descendência. Então é assim que a gente vai estar resolvendo a questão da herança. Amém? Então, a partir da semana que vem, a gente vai falar outras coisas aqui em cima desse diagrama e sobre o mapeamento hereditário, só para esclarecer. Certo, irmãos? Então são fundamentos extremamente importantes da gente estar bem esclarecidos em relação a eles, para a gente não cometer erros quando a gente vai ministrando libertação. Diz assim, eu recebo. Bora, irmão, tá com medo de quê? Receba, eu vou ministrar. Ouviu não, né? Eu disse assim, são erros que a gente não pode cometer no momento que nós estivermos ministrando a libertação de pessoas. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Creia nisso, irmão. Você vai ser um instrumento do Senhor para libertar vidas. Vamos orar? Mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus, agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem arrancado o véu dos nossos olhos. E a cada passo que nós damos, Senhor, nessa escola, o Senhor arranca alguma coisa, Senhor, que obscurecia o nosso entendimento. O Senhor nos ensina algo diferente, algo novo, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque na cruz de Cristo nós temos a possibilidade real de sermos livres de toda herança, de toda consequência da iniquidade dos nossos pais. Temos a condição real também de sermos livres, perdoados, Senhor, por todo o pecado pessoal, por tudo aquilo que fizemos, Pai. Pai, por todos os altares que levantamos, Senhor, a demônios, que de alguma forma, Senhor, deram legalidade a demônios contra nós. Nós te louvamos, Pai, por conta da cruz do Calvário, Senhor, porque ali encontramos, Pai, tudo aquilo que precisamos para sermos verdadeiramente livres. Pai, ensina-nos, Deus, a aprender, Senhor, e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nós queremos ajustar, Senhor, o nosso procedimento, a nossa vida, a tudo aquilo que temos aprendido do Senhor, Pai. Quero abençoar os meus irmãos, quero te pedir, Pai, ajuda os meus irmãos, Senhor, nessa caminhada, e que o Senhor possa livrar, libertar, Senhor, e trazer vida do Senhor sobre cada um de nós, Pai, de tal forma, Senhor, que essa vida venha transbordar, Senhor, e alcançar aqueles, Pai, que estão perto de nós. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.